Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o mercado de terras. Para tanto, nós vamos até Bebedouro, aqui no interior de São Paulo. Felipe Fabre, da Scott Consultoria, já está conosco. A quem agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Felipe. Prazer é todo nosso, Braga. É sempre um privilégio estar aqui contribuindo com todo mundo que está acompanhando aí o Tempo e Dinheiro. E vamos falar sobre esse mercado. Nós soltamos há pouco tempo mais uma edição do nosso tradicional relatório de terras, a 46ª edição que chega no mercado. Bom, e o que leva em consideração, o que está nesse relatório, quais são as metodologias que vocês aplicam aí para poder mostrar, levar ao público esse relatório que é disponibilizado pela Scott, é lógico, isso é sempre 46, a edição de número 46, 46ª edição, né? O que leva em consideração esse relatório, Felipe? Perfeito, Braga. Ele é um relatório que a gente faz quadrimestralmente, tá? Então, sempre nos meses de janeiro, abril e agosto, nós temos uma nova edição sendo publicada dentro do calendário brasileiro. E o que nós trabalhamos, o que nós adotamos, tá? Nós buscamos, dentro das principais regiões produtoras hoje no mercado brasileiro, identificar com corretores de imóveis locais, com aplicativos hoje a pedida de preço, para ter uma ideia, com fatores relacionados à infraestrutura dentro do Estado, e notícias que saíram, circularam dentro do Estado, pontos que venham a influenciar o mercado de terras local. Então, nós buscamos com os corretores os preços que eles têm visto de ofertas e de realizações de negócios dentro do mercado nos estados e dentro dos estados, cada um deles com uma regionalização específica. Tá? Então, levando aqui o estado de São Paulo, nós mapeamos a região de Ribeirão Preto, a região de Barretos, a região de Araraquara, a região de Campinas, enfim. E assim para os outros estados também, olhando para cada um dos seus pontos ali de maior produção, para entender a dinâmica de preços em cada uma delas. Também consultamos fontes não oficiais, então ofertas que estão disponíveis nas redes, de modo geral, né? Não necessariamente as de compra realizada, né? E, além disso, a gente vai atrás dessas informações de infraestrutura que eu citei mais cedo, porque elas influenciam muito na questão de especulação dentro do mercado de terras. Então, quando a gente tem uma nova operação surgindo dentro de determinada região, principalmente operação que envolve os produtos da produção agropecuária brasileira, seja aí uma usina de esmagamento de milho para a produção de etanol, seja uma usina para esmagamento da soja para a produção do óleo e, consequentemente, às vezes até uma usina de biodiesel dentro desse contexto, isso tudo influencia também o movimento de especulação, além da questão de estruturas, né? Então, o relatório ele acaba abrangendo tudo isso, preço, conjuntura e também um cenário para as principais commodities agrícolas. Então, milho, soja, boi e o próprio mercado de cana-de-açúcar dentro desse contexto, junto com a questão de mercado financeiro ali com uma análise introdutória, né? A gente sabe que isso tudo influencia também a tomada de decisão pela compra ou não do ativo. Se a gente vê um mercado mais valorizado para as commodities, há maior interesse do pessoal em buscar terras, e se não, o interesse acaba ficando um pouco mais diminuto, né? Bom, são 17 estados, a apuração feita em 17 estados, né? Quer dizer que se leva em consideração tudo aquilo que há de necessário, né? Aquilo que chama a atenção do agricultor na valorização das empresas, enfim, para poder adquirir ou fazer uma negociação com as terras nessas regiões. Clima também é levado em consideração, lógico, infraestrutura é essencial, né? E essa questão da logística também. Tudo isso compõe esse cenário, tudo isso compõe, logicamente, o interesse do futuro, né? Comprador dessas terras, e é lógico, para quem vende também, coloca esses destaques na hora, né, de anunciar. Clima, Uhum. infraestrutura, também a questão de logística, tudo isso é considerado também, né? Todos esses pontos são considerados, além também da condição das fazendas analisadas, né? A gente acaba vendo aí, quando a gente leva em consideração, por exemplo, diferença de preços entre fazendas formadas, pensando em agricultura, e fazendas que ainda estão em fase de formação. Às vezes são áreas que tinham um potencial agrícola para a produção agrícola,
mas vinham com uma produção pecuária ali. Essa produção pecuária está migrando para uma área de agricultura, e aí há uma necessidade maior de correções do solo e necessidade de intervenção ali dentro do contexto. Geralmente uma produtividade menor. A gente também leva em consideração esses fatores dentro do levantamento que a gente realiza. Além também, Braga, de levantar o mercado de arrendamentos dentro de cada um dos estados, para a gente ter uma ideia como que está esse dinamismo. E tem sido um cenário, considerando os últimos 2 anos, bem movimentado dentro do agronegócio brasileiro. A gente está vendo uma mudança estrutural com relação ao mercado de terras nesses últimos 3 anos, né? Até por conta das margens um pouco mais apertadas para quem trabalha ali com a dobradinha milho-soja, e isso acabou influenciando o mercado nessa última temporada. Aí, junto disso, a gente tem, além das margens um pouco mais apertadas, a própria questão da taxa brasileira, né? A Selic aí, ela tinha uma expectativa de ser reduzida dentro desse contexto de 2026, vem com uma projeção aí de queda até o final do ano, mas o que o Banco Central projetava no começo de 2026, ele já está distante do que hoje o Banco Central projeta dentro do Boletim Focus, que o mercado prevê com relação a Selic no final do ano. Isso impacta diretamente também na questão do agricultor, porque com uma Selic elevada, o crédito rural, o crédito agrícola, ele acaba ficando mais elevado, né? A gente passa a ter um desafio também que vai além da fazenda. Mas isso tudo a gente avalia dentro do nosso relatório, além dos preços, né? Porque às vezes, muitas vezes o pessoal fica naquela que, é só preço. Não, a gente tem uma análise estado por estado de fatores conjunturais, fatores relativos à questão edafoclimática dentro do estado, que vão influenciar dentro de cada região a precificação dos ativos. Bom, esse quesito, esse item, arrendamento, é uma das preocupações hoje nesse ano de 2026, como você mesmo citou, né? Dificuldades enfrentadas aí pelos arrendatários, né? Palavra aqui, né? De quem aluga e, logicamente, para quem está fazendo essa locação, né? Fazendo esse arrendamento. Parece que tem dificuldades aí, estão enfrentando muitas situações assim de que eh, a busca por esse arrendamento diminuiu, ou a dificuldade de pagar, né, honrar os compromissos nesse segmento também está meio complicado, não? Ou não? Está, Braga, e sabe por quê? Muitas vezes esses contratos de arrendamento, eles acabam sendo contratos de prazos mais longos. Então, quem entrou no mercado agropecuário pensando ali no ano de 2020, 2021, ele fez contratos com referências de arrendamento muito elevadas. A gente chegou a ver, à época, contratos de arrendamento de 20 sacas por hectareano, 20 sacas de soja hectareano, né? Então, isso considerando Centro-Oeste como uma referência, até o Paraná ali dentro do cenário. Em regiões cujo potencial produtivo ele é crescente para os próximos anos, a gente chegou a ver de 16 a 17 sacas, olhando para a região do Mato Piba ali como referência. Isso foi a questão que mais pesou depois, porque a época que esses contratos foram firmados, nós tínhamos um mercado totalmente diferente para a soja. Nós estávamos falando de um contexto de pandemia, com um dólar elevado, um contexto de quebra de produção, tanto aqui no Brasil quanto no mercado norte-americano, e preços lá fora em alta, e isso acabou levando a soja naquele patamar recorde de preços que a gente acompanhou naquele biênio entre 2020 até meados de 2022, aproximadamente. Só que depois disso, o mercado mudou. As condições climáticas foram mais favoráveis, a gente viu um contexto de aumento de área puxando aí uma produção recorde praticamente por 2 anos, né? Esse ano de 2026, 2025, ali 2024 também. E aí, com isso, o mercado ele acabou sentindo. O preço da soja, que estava ali na casa dos R$ 200, ele caiu. O preço do custo de produção, né, e até atrelado aqui ao próprio custo-oportunidade, ele aumentou, e como a gente está falando de contratos mais longos, vamos considerar aí de 5 a 10 anos, dependendo do contrato que a gente estiver analisando, e está pegando exatamente esse momento agora, né, honrar o compromisso ficou muito difícil. Teve muita gente que arrendou terra e que não conseguia honrar o compromisso, ou renegociou, né, com o locador a questão do quanto ele pagaria ali dentro desse cenário, ou
ficou no vermelho, porque a conta que ele havia feito com aquela referência de saco de soja lá atrás, ela não pagava os custos de produção dentro desse contexto, mais o arrendamento que ele acabou assumindo, tá? Então, houve um cenário de readequação dos arrendamentos e hoje, para aqueles arrendamentos novos que estão ocorrendo no mercado brasileiro, as referências elas estão mais dentro do que a gente via em uma faixa que a gente chama de normal, né? De 12 até 15, 16 sacas nas regiões mais produtivas do mercado brasileiro. Então, esse foi um dos grandes pontos que acabou pesando no mercado de arrendamento e que levou até um fato que a gente acabou acompanhando aí nesse período, que foi a questão das RJs no agronegócio brasileiro, né? Os pedidos de recuperação judicial, eles acabaram vindo não necessariamente por uma quebradeira, mas dá para dar um alívio de caixa, um alívio de fluxo ali dentro das operações que tinham o arrendamento como um dos principais pilares do seu modelo de negócio. Isso não sou eu quem está falando, é o próprio Serasa, dentro de estudos que ele trouxe aí, do perfil dos agricultores que tiveram o pedido de recuperação judicial acontecendo nos últimos 3 anos no mercado brasileiro. 2026 está sendo um ano atípico, né? Guerra no Oriente Médio, preço do petróleo, custos em alta, as commodities com os preços achatados, dólar ali, né? Não sai para onde vai exatamente, né? Diante disso, o custo, né? A margem está bem apertada, o produtor tem que administrar muito nesse sentido. Agora, nessa questão toda, é lógico, varia de área para área, região para região, né? Nesse histórico de valorização das terras, continuou em 2026, deu uma estabilizada, tem alguma região que pode dizer assim, as terras ficaram mais baratas do que no ano passado, levando também em consideração essa questão do arrendamento, né, Felipe? Perfeito, perfeito, Brian. Olha, um ponto que a gente tem que destacar, tá? A questão do ativo terra, tá? Do ativo terra, a gente não sentiu tanto a questão de queda nos preços. As pedidas, elas seguiram elevadas, a gente seguiu com uma referência praticamente estável com relação ao ano passado, uma variação ali de 1% a 2%, tanto para mais quanto para menos do preço médio que nós vimos em 2025. Então, eu diria que assim, foi um mercado mais lateralizado, e o que aumentou dentro desse contexto, tá? Foi a questão da liquidez, aumentou, digo assim, a dificuldade dela acontecer. Nós já estamos falando de um mercado que ele é pouco líquido, que é líquido dentro do contexto geral. Você não vai comprar uma fazenda a cada minuto que se fala, tá? Então, a gente tem já esse comportamento de menor liquidez. Os ativos imobiliários, de modo geral, têm essa característica, e para o mercado de terras agrícolas, ela se torna ainda maior do que para o mercado de casa, do mercado urbano, né? A gente está falando aí de uma fazenda que muitas vezes, 1 a 2 hectares, a gente está precificando, a depender da região, em torno de 20 a 30 mil reais, né? Então, não é um ativo em conta. Esse comportamento de liquidez, ele acabou pesando bastante. Nós vimos mais grandes grupos participando de operações envolvendo novas aquisições de terras, tá? Então, foi um cenário que a gente observou. O pequeno e médio produtor, dentro desse contexto, eu diria até que, levando em conta que o Pronafiano e o Pronampiano, talvez dentro de um quadro, pensando nas linhas de crédito no Brasil, eles trabalharam um pouco mais alheio à questão de aquisição de novas terras, e aqueles que compraram foram muito mais no contexto, nesses dois grupos, né, muito mais no contexto de custo de oportunidade. Então, algum vizinho saindo do negócio, alguma operação cujo a necessidade de levantar capital muito rápido fez com que o preço tivesse oportuno. Então, esse grupo ele acabou entrando mais nesse contexto. Agora, aqueles grupos de maior peso dentro do agronegócio como um todo, operações maiores, elas têm continuado trabalhando com a busca por terras dentro do cenário para atendê-los, e com preços que não têm operado com queda aí, eu diria, um mercado de lado nesse contexto. Só que a valorização, o boom que a gente viu em anos anteriores, eu pego até o exemplo que eu citei aqui agora há pouco, 2020, 2021, 2022, a gente viu o preço da terra com uma alta cavalar. Hoje, se a gente tivesse que falar algo, é uma alta mais num contexto de engatinhar, tá? Muito mais próxima do índice de inflação no Brasil. À época, até a gente superou o índice de inflação no mercado brasileiro, quase 2 a 3 pontos percentuais, e hoje a gente vê uma acomodação com relação a esses preços. Mais queda, é muito difícil a gente falar a respeito de queda de preço no mercado de terras, é algo que usualmente a gente não vê, tá?
Eu sei que são detalhes, muitas informações, mas dá para poder falar assim, olha, destaque regional. Existe uma nova fronteira agrícola que tem aí despertado a atenção dos compradores, né? Há alguma relação com climática, né? Que tenha eventualmente desvalorizado as terras. Sei lá, não posso afirmar, mas talvez você possa me corrigir. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, houve uma valorização, desvalorização em função do clima, né? Houve interesse por alguma nova fronteira agrícola ainda no Brasil? Aliás, existe ainda alguma fronteira agrícola a ser explorada? É lógico, gostaria de saber da tua parte. Perfeito. A gente, primeiro ponto, tá para destacar, fronteiras agrícolas hoje com custo-oportunidade interessante, não tem como a gente não falar de Matopiba, tá? Então, o Matopiba hoje no Brasil, ele ainda é um cenário oportuno, eu estou até com os preços aqui abertos dentro do relatório, né? Só para a gente ter uma ideia, quando a gente olha para centro-sul do Brasil, o preço médio de um hectare de pastagem hoje, ele não sai por menos de R$ 17.000, em média. Tá? Então, o preço mínimo dentro de um contexto de área de pastagem no centro-sul não sai por menos de R$ 17.000 o hectare. Quando a gente vai para outras regiões mais relacionadas ali na questão do Matopiba, de modo geral, a gente já tem um cenário de R$ 8 a R$ 10.000 o hectare para um contexto de área de pastagem. Idem para áreas agrícolas dentro do mercado brasileiro. Então, o contexto Matopiba ainda é uma zona de fronteira agrícola com uma oportunidade em relação às demais regiões, e nós destacamos também, não está ainda no relatório, a gente está trabalhando para, no começo de 2027, entrarmos com essa região, já estamos fazendo um levantamento preliminar nessas duas últimas edições, que é o Cealba, a região do Cealba. Já mapeamos a Bahia, mas Sergipe e Alagoas ainda não estão no nosso escopo e já estamos mapeando esse cenário porque é uma zona de fronteira agrícola também que tem sido muito trabalhada aqui no mercado brasileiro, com um custo de aquisição muito interessante e um potencial de retorno, tanto agrícola quanto, pensando ali monetário, no caso de uma venda futura, interessante no mercado brasileiro, tá, Braga? Então, seriam as duas regiões que eu destacaria. Você citou a questão do Rio Grande do Sul, apesar dos desafios climáticos que a gente viu o estado enfrentando, tá? Não houve uma liquidação de áreas, não houve um movimento de êxodo, digamos assim, né, dos produtores rurais locais para a questão de deixar a atividade. A gente não viu esse movimento. Então, o mercado de terras por ele continuou com preços firmes, ele seguiu com relação aí aos preços do ano passado, não houve nenhuma alteração em termos de queda, mas o que a gente viu foi uma desaceleração e um desânimo muito grande com relação a esses produtores. Por quê? Foram 3 anos praticamente de problemas climáticos com relação às lavouras locais. Nessa temporada de 26, a gente já está vendo um contexto um pouco mais favorável, e aí espera-se, né? É um dos pontos que os produtores locais reportam para nós, né? Espera-se que haja talvez uma, não diria intervenção, mas um olhar com mais carinho pelo governo brasileiro para a região, pensando levando em consideração as dívidas envolvendo os produtores no estado, por conta de todo o contexto climático que os acometeu. Mas abandonar ou deixar a atividade, vendas ali mais frequentes, isso não veio, não foi algo que a gente acompanhou. O que a gente acompanhou, pegando aí também um resumo, foi um aumento de procura de áreas para arrendamento para outras culturas não tão tradicionais no escopo, né? O eucalipto, a silvicultura, ela tem crescido muito com relação à demanda por áreas em algumas regiões do Brasil, competindo com áreas de pastagem tradicionais. Outra coisa que a gente acompanhou, o crescimento de áreas de usinas fotovoltaicas, arrendamentos para essa finalidade em algumas regiões sendo realizados, e isso também colocando para o produtor uma outra opção de diversificação da sua atividade dentro da área, né? Porque não vai ser o todo da propriedade que vai ser arrendado, mas a gente passou a acompanhar isso com mais frequência, ao que há 5 anos atrás, isso quando entrei aqui na Scott ali em 2020, a gente não via com tanta frequência no mercado brasileiro. Oportunidades do ILEPF, né? A integração lavoura, pecuária, floresta, silvicultura também está avançando bastante. Questão de reflorestamento está disparando o interesse, por dizer assim, de muitos investidores. Bom, só para poder finalizar, esse relatório está disponível. Entre em contato com a Scott. Como é que o produtor
né, interessado em mais detalhes, pode fazer para poder acessar essas informações, além, lógico, né, desses detalhes que você passou aqui, só deixou, né, um aperitivo aqui para o produtor, né? O que ele pode fazer para poder ter acesso a esse relatório, Felipe? Esse relatório está disponível lá no nosso site, para quem quiser acompanhá-lo, tá? scottconsultoria.com.br. Lá na parte superior, no canto superior à direita, a gente vai ter ali informativos dentro da nossa loja e o pessoal pode clicar no relatório de terras. Lá vai ter todas as características e as condições para poder acessar esse material. E caso não consiga encontrá-lo lá no site, a nossa equipe está à disposição para poder tirar dúvidas, basta ligar aqui para nós, deixo até aqui meu celular, caso o pessoal queira tirar alguma dúvida, é o 17 981301223, e a gente está à disposição para poder apresentar o material e quem quiser adquiri-lo pode contar conosco para poder acessar e ter essas informações na sua mão. Falou rápido demais. 17 981301223. 1223. 17 98130 1223. Felipe Fabbri, né, disponibilizando o celular dele para poder ter outras informações. Agradeço imensamente tua disponibilidade. Bom trabalho. Eu sei que o trabalho continua, apesar do feriado desta quinta-feira, sábado, domingo, enfim, não tem jeito não, né? Tem que trabalhar, não tem outra saída. A única alternativa para quem precisa, como é que é, pagar impostos. Pois é, agora a gente parou de pagar impostos, né? O quinto mês já foi. Até maio a gente estava pagando. Agora daqui para frente diz que é para a gente, né? Mas é isso aí, a gente precisa trabalhar e o trabalho engrandece a gente, o trabalho é quem faz com que a gente possa levar a dignidade para casa e colaborar com o crescimento desse país também, né? Que é o ponto, acho que, mais importante. Felipe Fabbri, um abraço para você, um abraço para a equipe da Scott. Um abraço, muito obrigado pelo convite, Braga. Até mais. Até mais. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro, e sempre essas informações estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe e faça parte também do Clube do T&D. A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado. Até uma próxima. Da janela do campo, eu observo e tenho certeza que cada vez mais é a agricultura quem sustenta o país. Os produtores, porém, plantam esperando preços melhores, mas os preços variam. Para não perder e não ser prejudicado, o produtor precisa cada vez mais e mais informação. Imaginem ter em um único lugar tudo o que você precisa para acompanhar o agro: mercado, clima, pecuária, grãos, política, sustentabilidade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, uma comunidade formada para o agricultor ser o mais bem informado do nosso Brasil. Uma comunidade com 15 editorias: editoria de soja, editoria de arroz e feijão, editoria de pecuária, editoria de política, de sustentabilidade, de clima. Você escolhe o grupo que quiser ou acessa todos e se transforma no produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Clube do Tempo e Dinheiro. Como é que você faz para entrar nessa maravilha, nesse grupo, nessa comunidade? Você manda uma mensagem de WhatsApp para o número que está aí na tela. Quero participar. O telefone 019 9 9813 2915. 019 9813 2915. Só escreva: quero participar, e você vai ser adicionado no